Este médico sanitarista faz um alerta. Apesar das medidas de flexibilização adotadas em algumas cidades, os números da Covid-19 ainda estão altos. A doença se expande no interior de muitos municípios e estados. Essa aceleração não substitui a presença do vírus nas grandes cidades, nas metrópoles. O que está havendo é que a pandemia, permanece estável nas metrópoles, nas cidades grandes, e caminha para o interior sem diminuir a sua presença nas cidades grandes, nas metrópoles como Rio, São Paulo, Belo Horizonte e as cidades mais litorâneas. Para o profissional da saúde, o que a sociedade e autoridades em todo o país precisam avaliar são os reflexos causados por duas situações: os riscos da pandemia e a necessidade de flexibilização. O que nós estamos assistindo é o vírus caminhando para onde tem população vulnerável, que é o interior, e nas cidades grandes, onde começou a epidemia. Nós estamos assistindo uma epidemia de flexibilização, expondo aqueles que estavam protegidos ao contato com o vírus. Então, nós estamos mantendo uma média de óbitos acima de 1.000 óbitos por dia ainda, o que é assombroso, mas a população vai se desmobilizando, está psicologicamente relaxando com relação aos cuidados. De acordo com o levantamento do painel Covid-19, que analisa as regiões norte e noroeste fluminense, com base nos dados divulgados pelas prefeituras, 9 cidades do interior do estado do Rio tiveram mais de 10 casos. Cardoso Moreira apresentou maior crescimento. A quantidade de notificações foi mais que o dobro em 7 dias. O município passou de 12 casos confirmados na semana entre 19 e 25 de julho para 39 pacientes diagnosticados, um crescimento de 225%. Na sequência, Carapebus e Quissamã tiveram altas de 160% e 135%, respectivamente. São Francisco de Ibapuana registrou um aumento preocupante. De 29 pacientes diagnosticados entre 19 e 25 de julho, o município confirmou 44 na última semana, um crescimento de 51,7%. Com 58 casos confirmados entre 5 e 11 de julho, os números de Conceição de Macabu vinham em queda, passando para 48 e 42 nos 15 dias seguintes. No entanto, a cidade voltou a registrar um aumento de novos casos e subiu para 55. Campos teve a terceira semana em sequência de alta, com 318 casos confirmados, um aumento de 23,7% em relação aos 7 dias anteriores. O índice ultrapassou a barreira das 300 apenas pela terceira vez desde o início da pandemia. As outras aconteceram entre 7 e 13 de junho, com 316 casos entre 28 de junho e 4 de julho, com 340. E fechando os números, Santo Antônio de Pádua registrou grande pico também na última semana, com 93 casos confirmados e mais uma morte registrada no fim de semana, totalizando 11 óbitos. O que preocupa o presidente da comissão da Covid-19 do município. Isso é um reflexo, talvez, da flexibilização do comércio e também por causa que as pessoas estão ficando, talvez, por um longo tempo em isolamento social, estão começando a diminuir a adesão, principalmente ao uso de máscara e isolamento social. Isso preocupa a gente, já que possuímos na cidade 46 leitos no hospital próprio Covid da Secretaria Municipal de Saúde, e as casas de saúde, mais 15 leitos. Nesse momento, o índice de ocupação é baixo, mas se continuar nessa evolução, poderemos ter problemas no futuro graves. O médico acredita que a melhor maneira de combater a pandemia do novo coronavírus é uma mobilização nacional e uma maior conscientização da população quanto aos métodos de higienização e proteção, sem baixar a guarda. A pandemia está estável, mas estável matando muito. E a outra epidemia é a epidemia de flexibilização. E quando se fala muito em flexibilização, a população se desmobiliza. A população começa a achar que a pandemia está indo embora para o interior. Não, ela está aqui e também no interior.
Esse vigilante, que passou por momentos difíceis até vencer a doença, reforça as palavras dos especialistas. Acredita que, neste momento, a melhor forma de se proteger é seguir as orientações das autoridades de saúde. Mantenha o distanciamento, fique em casa, só vá à rua, no caso extremamente, se for necessário, use as máscaras mesmo, porque eu não desejo isso para ninguém não.